Olá, estimados irmãos, em nome de nosso amado e Salvador Jesus, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições, a lição 6, com o título Jesus, a luz do mundo. E nessa segunda-feira vamos falar sobre o tópico 2, uma luz no deserto. A pergunta A, ela traz para nós que como os filhos de Israel eram guiados no deserto. Então, o guia provido para eles no deserto era uma nuvem, uma coluna de nuvem. Essa nuvem de dia servia para aplacar o sol, né, para ter uma sombra, para estar mais fresco, andar por ali. E essa mesma nuvem à noite tornava-se em fogo para aquecer o povo, para eles poderem também ser iluminados e aquecidos durante o período da noite. Mas a segunda parte da pergunta é a parte mais importante, é mais interessante. Explique a presença oculta nas nuvens, nas colunas de nuvem de fogo. O que tinha ali oculto naquela nuvem? Diz aqui que o Senhor ia adiante deles. Então, estava ali diante deles uma nuvem, só que essa nuvem também era representada pela presença de Deus para guiá-los, protegê-los e ao mesmo tempo aquecer e também fazer com que tenham sombra. Então, essa manifestação que Deus fazia ali através dessa nuvem, era a presença dele estava ali e de forma oculta nessa coluna de nuvem, Jesus então fazia com que eles tivessem a sua bênção, a sua presença, a sua constância ali no meio deles. Então, o fogo à noite e durante o dia também a coluna de nuvem. E era interessante, exuberante até aquela coluna, essa mesma coluna de nuvem, de fogo, que poupou os israelitas enquanto o Mar Vermelho era aberto e eles faziam a travessia, né? De certa forma, essa nuvem também ficou na retaguarda do povo de Israel para proteger dos egípcios, do faraó, e depois todos passaram, a nuvem também então foi para o outro lado e gerou essa proteção, teve essa proteção nesse período, mas essa coluna que estava ali sempre presente junto com eles. Pergunta B. O que está escrito sobre a presença de Cristo com Israel no deserto? Então nós vemos que o salmista diz: estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar a noite. Então o salmista escrevendo isso muitos anos depois, ele na sua inspiração ele falou sobre esse aspecto. E o profeta Isaías ele preveu, quando ele estava falando sobre várias profecias, ele falou então não, eu preveu não. O profeta Isaías ele também falou sobre isso, né? E falando sobre o assunto, ele diz que e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor de dia e para o refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aqui, de certa forma, Isaías estava relembrando o que aconteceu com Israel e prevendo, de uma forma ilustrativa, uma proteção posterior para o seu povo. Então, realmente é isso que eu quis expressar e estava ali invertendo a ordem das coisas, mas ele lembrando de como Israel foi aquecido, protegido pela nuvem, ele fala da mesma situação que é uma promessa para o povo de Deus. E diz que aqui uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías faz referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus com seu povo na grande e última luta contra as forças do mal. Então o profeta Isaías, vendo ou lendo sobre o período passado, ele agora faz essa alusão, de uma forma alusiva, à mesma situação que o povo de Deus vem a passar nos nossos tempos, ou no nosso futuro, digamos assim, e a proteção que vamos ter, que é feita essa lembrança dessa coluna de nuvem, mas é referente a essas grandes lutas que vão ter, a última batalha vão ter contra as forças do mal no final dos tempos, que vamos ter a proteção divina, da mesma forma que o israelita tinha através das nuvens, e dessa nuvem, né, de fogo e também a nuvem de dia. Pergunta C. Como Cristo se manifestou no Sinai? Como é que ele manifestou ali? Então diz que houve trovões, relâmpagos e o monte
estava ali com a espessa nuvem, então um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremecia todo o povo que estava no arraial. Então foi essa maneira que Deus manifestou. E como Moisés e o povo reagiram? Medo. O ser humano realmente, quando vê algo fora do normal, ele se assusta. E realmente Deus acaba sendo algo fora, extra-humano. O seu poder, a sua magnitude, o seu esplendor é extra-humano. Então ele se assusta com a situação toda. E diz que ele tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então realmente foi a expressão que Moisés usou devido à maneira com que aquele monte estava reagindo com a presença divina ali. Um privilégio enorme que Moisés teve em poder subir aquele monte, porque quem tocasse no monte morria, né? Aquele monte tornou-se tão santo que se alguém que não autorizado tocasse naquela montanha, morria. Portanto, a presença de Deus foi uma glória exuberante ali, e diz que era como um fogo consumidor no cume do monte. Então via-se ali algo bastante, uma presença muito visível a todos que estavam ali, e os sinais da presença de Cristo era algo que realmente todo o exército de Israel tremeram de medo e caíram com o rosto em terra diante do Senhor, a reverência que tiveram, porque sabia que era muito glorioso aquela presença ali, e nenhum homem mortal conseguia exatamente suportar aquilo. Então, Moisés falou, né, que está tremendo, está assombrado, estava com medo, mas Deus fortaleceu Moisés para suportar a excelente glória e trazer do monte um reflexo dela, ou de Deus, em seu rosto, de modo que o povo não podia olhar para Moisés. Moisés brilhava tanto, fica imaginar, como um sol. Moisés brilhava de tal maneira que o povo não conseguia fixar os olhares em seu rosto. Então nós vemos aqui nesse tópico de hoje a grande luz no deserto, tanto a nuvem como guia de dia, como também aquele fogo à noite, e outra luz no deserto que aborda exatamente a presença de Cristo ali naquele Monte Sinai, quando ele foi falar com Moisés. E eu penso que para nós, a grande luz que nós temos hoje é exatamente o conhecimento dessas histórias, torna-se para nós um grande farol. É a necessidade de nós realmente olharmos para isso com uma devida reverência, com devido cuidado, para que possamos tirar para nós um proveito grande da reverência que temos que ter quando se trata das coisas sagradas. Deus pode não ter uma presença como fogo, como algo desse gênero, mas ele está ali. Então, se nós invocamos a presença de Deus para um estudo da lição, para um culto matinal, culto vespertino em casa, ou principalmente no pátio da igreja e dentro da igreja, devemos ter a devida reverência, lembrando que Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou e a reverência que temos que ter com ele é a mesma. E essa mesma luz, esse mesmo guia, essa mesma nuvem, ela ainda existe de forma hoje espiritual, devemos ter o devido respeito e lembrar que vamos ter também a proteção, há uma promessa dessa proteção para nós nesses dias e principalmente nos dias que vão vir, que vai ser mais complicado e mais complexo nós lidarmos com eles. Então, que Deus nos abençoe e dê sua graça para entendermos a necessidade de sermos reverentes com Deus e ao mesmo tempo confiantes nas promessas que ele deixou da proteção que foi dada ao povo do passado e que também é dada para nós hoje e será principalmente dada quando nós mais precisarmos nas dificuldades futuras. Deus nos abençoe para confiar nessas promessas e sermos fiel a ele. É meu sincero desejo e oração. Amém.